dia todo mundo e vamos começar mais uma aula de sintaxe e lindeza. E nesse conteúdo a gente vai começar a ver os termos essenciais. E o que são os termos essenciais? Segundo a gramática tradicional, e aí não é a NGB especificamente, a gramática tradicional de forma geral, digamos a gramática que a gente tem lá em Portugal também vai dizer isso, que os termos essenciais é sujeito e o predicado. Agora a gente pensa o que é essencial. A água é essencial para a vida. Se a gente tira a água, a gente não tem vida no planeta. O sol é essencial para a vida. Se a gente tira o sol, a gente não tem vida no planeta. Agora, essa noção de termos essenciais para sujeito, ela é questionável em algumas construções da língua. Por quê? Se por um lado disse que o sujeito é termo essencial, por outro, vai dizer que pode acontecer de ter oração. Então, vamos ver aqui exemplos de casos em que há oração sem sujeito. Por exemplo, há alunos de letras e de outras áreas neste curso. Esse verbo haver, ele é o verbo que a gente diz que é um verbo que não tem oração. Aliás, que não tem oração não, que não tem sujeito. Então, aqui nós temos uma oração, temos um verbo como núcleo desse predicado, porém, a gente não tem sujeito. Então, a gente pode dizer que o sujeito também é termo essencial? Bem no fim, a gente vai descobrir que, na verdade, o que é essencial mesmo para sintaxe na perspectiva tradicional é o predicado, porque aqui é um caso em que nós temos apenas o predicado. O sujeito, que é um argumento externo, pode ser excluído, pelo menos nessa perspectiva de sujeito que nós temos na gramática tradicional. Outro exemplo, já são 10 horas, também não temos sujeito neste caso. Mais um exemplo, venta muito em Cascavel, fenômeno da natureza, é uma oração sem sujeito. Então, nós temos esse questionamento, o que seria termos essenciais? Se é termos essenciais, pressupõe-se que sem ele não pode haver oração. Mas a gente vê que existem sim casos em que nós construímos orações sem sujeito. Muito bem, e então, vamos considerar aqui termos essenciais, voltando, sujeito e predicado. Cunha e Sintra vão dizer que o sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Eu acho que esse é o conceito que vocês, a maioria de vocês, tem também em suas mentes lá do ensino básico, né? O sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Percebam que uma das críticas que se faz à gramática tradicional é que ela não tem um critério único. Ora, ela define pela questão semântica, ora, ela define pela questão formal. E aqui é uma definição que está relacionada à semântica, ao sentido. O sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. E o predicado é o quê, então? O predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito. Esse é um conceito bem comum que está nos livros didáticos. E aí a gente vê, por exemplo, este curso aborda o período simples. Aqui é muito fácil encaixar essa definição. Do que eu estou falando? Deste curso. Então, é o ser sobre o qual se faz uma declaração, o sujeito. O que eu falo sobre esse sujeito? Aborda o período simples. Mas aí a gente vê outras orações em que essa definição fica questionável. Por exemplo, venta muito em Cascavel. Vejam bem, eu acabei de dizer no slide anterior que venta muito em Cascavel não tem sujeito. Se o predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito e eu não tenho sujeito, portanto, logicamente, né? Vamos pegar a lógica que também era dos gregos, nós não teríamos um predicado. Se não tem sujeito de quem se dizer, então vocês vejam que são conceitos que são questionáveis. E aí, o que eu faço na escola? Se é isso que me chega, se é esse o conhecimento que eu, professor, também tenho. Bom, a gente tem que refletir com o aluno da mesma forma que eu estou fazendo com vocês. Este é um conceito semântico que não dá conta de todos os fatos da língua. E aí, o aluno é sim capaz de acompanhar raciocínios e começar a perceber a linguagem de forma crítica. Aliás, não é a linguagem de forma crítica, é a descrição que se faz dela, né?
Outro exemplo, na UniOeste não há curso de antropologia. Percebam aqui, gente, que de que eu falo? Eu falo da UniOeste. É disso que eu estou falando. Na UniOeste não há curso de antropologia. Porém, na UniOeste não é sujeito. Na UniOeste é uma adjunta adverbial que eu tropicalizei para o início da frase. Não há curso de antropologia, então aqui nós temos uma oração, na verdade, que não tem sujeito, com o verbo haver no sentido de existir. E aí, então, o que a gente percebe nos usos reais da língua? Que a noção de sujeito nem sempre coincide com a noção de rema, aliás, de tema, e a noção de predicado com a noção de rema, ou seja, o tema do que eu falo e o rema, o que eu falo daquilo que eu falo. Em muitos casos das orações, sim, coincide, mas em outros não. Então, aqui, nesse exemplo, na UniOeste, não há curso de antropologia, nós temos o tema, é a UniOeste, porém ele não é sujeito. E na linguagem oral, é muito comum a gente ter um tema que não coincida com o sujeito. Mas, prof, e aí o que eu faço agora lá, eu como professora? Bom, além da gente trazer esses conceitos que já estão no livro didático e debater, a gente pode juntar essa noção semântica à estrutura do sujeito. Então, você pode dizer ao aluno e mostrar a ele que sujeito vai ser constituído sempre por sintagma nominal. O sintagma nominal tem um núcleo substantivo e não inicia com preposição, senão nós temos um sintagma preposicionado. Então, se eu tivesse a UniOeste é uma universidade boa, por exemplo, aí sim, a UniOeste seria sujeito. Vocês veem que tem o UniOeste como núcleo, não inicia com preposição, tem o determinante. Então, esse conhecimento o professor tem que ter para mostrar para o aluno que essa noção de sujeito, ela tem uma construção formal específica. Vamos ver aqui um outro exemplo, olha só. O predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito. Eu coloquei um exemplo aqui de mim mesma. Alcione, a professora de sintaxe no curso de letras da UniOeste e docente na pós-graduação de letras no campus de Cascavel, doutora em letras e linguística pela UFBA e pesquisadora na área da linguística textual, experiente em revisão de texto acadêmico e metodologia da pesquisa científica e especialista em questões da microestrutura do texto, ministra esse curso. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho um sujeito super expandido. Tudo que está em vermelho é sujeito. O predicado é ministra este curso. Agora vocês me digam, eu posso dizer que é o predicado que diz tudo aquilo que se fala sobre o sujeito? Olha quanta informação sobre o sujeito eu tenho dentro do próprio sujeito. Então, o próprio sujeito também fala sobre o sujeito, principalmente quando eu uso ali orações adjetivas, quando eu uso o aposto, e eu expando esse sintagma com várias informações. Então, o conteúdo informacional aí está mais no sujeito, na verdade, do que no próprio predicado. Então, para vocês verem que essas noções, esses conceitos, eles têm bastante críticas. E aí, outra ideia também, outro conceito semântico de sentido que é comum é o sujeito é o ser que pratica a ação. Talvez vocês tenham pensado, é isso que eu aprendi, é isso mesmo. O sujeito, então, é o ser que pratica a ação. Essa noção também semântica vai ter críticas, porque também não vai recobrir todos os casos de uso da língua. Esse tipo de conceito ou está explicitado, por exemplo, lá no livro didático que chega à escola, ou está implícito, como nessa fala aqui de Cunha e Sintra. Ó. Algumas vezes o verbo não se refere a uma pessoa determinada, ou por se desconhecer quem executa a ação, ou por não haver interesse no seu conhecimento, dizemos então que o sujeito é indeterminado. Então, quem executa a ação aqui, então, seria o sujeito, aquele que pratica a ação. A professora Alcione, sujeito, enviou-nos alguns exercícios. Certo? A professora fez essa ação de enviar. Então, esse seria um exemplo em que o conceito ou o exemplo se encaixa no conceito. Vamos ver um outro exemplo. Alguns exercícios nos foram enviados pela professora Alcione. O que eu fiz? Eu transformei a frase da ativa para passiva. Percebam que agora quem ocupa a posição do sujeito não é
o agente, aquele que faz a ação, mas é aquele que sofreu a ação, os exercícios. Então, aqui, ó, a noção de sujeito nem sempre coincide com a noção de agente, aquele que faz a ação. Esse é um exemplo de frase que está na passiva. Vamos ver um exemplo que está na ativa. Porém, a gente também pode questionar essa ideia de praticar ação. O menino levou uma paulada. Esse verbo levar a gente chama de verbo leve, porque é um verbo que precisa de complemento para ele ter sentido. Porque só levou, ele precisa de ter levou o quê? Pode ser várias coisas que levou, né? A paulada, que é o substantivo e não é verbo, ela traz uma noção de ação. Percebam que quando a gente vai ensinar verbo para a criaturinha lá no ensino fundamental, a gente diz que verbo é aquilo que indica ação. E a gente vê ação também no substantivo. Aí a criança já se confunde. Então, aqui vocês percebem que paulada é um substantivo que ele indica ação também. Agora, a gente pode dizer que o menino praticou a ação? O menino, a frase está nativa, o menino é sujeito, mas ele é quem sofreu a ação. Portanto, a gente também, nesse exemplo, não pode dizer que o sujeito é o ser que pratica a ação, ainda que a frase esteja na ativa. Vamos ver um outro exemplo. Eu me apaixonei pela sintaxe. Aqui também são verbos. Eu estou trazendo alguns exemplos só, mas esses verbos que relacionam-se a sentimento, nós temos uma noção de afetado. Então, eu sou afetada e não exatamente quem pratica ação. Então, apaixonar não é um verbo de ação. Portanto, essa noção de sujeito também fica questionável nesse tipo de construção. Aí o Perini vai dizer, bom, com essa bagunça da gramática tradicional, que ora define a partir do aspecto semântico, ora define a partir do aspecto formal, ele escolheu propor uma gramática em que todos os conceitos ele faz a partir da noção formal, de como é que se constrói ali no texto. Então, como é que ele define sujeito? Ele diz que o sujeito é o elemento da oração que está em relação de concordância com o verbo. Essa definição também recobre muitos casos da língua, mas percebam que é uma definição, isso ele deixa bem claro no início da sua gramática, que é uma definição que ele vai trabalhar com a norma culta. Se a gente vai pensar nos usos que a gente faz da língua, muitas vezes, inclusive eu que falo a norma culta, na linguagem oral, muitas vezes eu não faço a concordância sujeito predicado, principalmente se o sujeito está pós-posto, por exemplo. Então, primeiro, essa definição só recobre casos da língua culta e escrita também, né? E segundo, que também há casos em que essa regra não se aplica. A professora Alcione, professor é o núcleo do sujeito, aí enviou-nos alguns exercícios, está no singular, né? Concordando com o núcleo do sujeito, que está no singular também. Aqui também essa noção vai se adequar. Alguns exercícios, plural, sujeito está no plural, concorda com o núcleo do predicado, que é o verbo. Nos foram enviados pela professora Alcione. Tranquilinho. Agora aqui, ó. Tudo são flores na universidade. Quando a gente chega no verbo ser, o verbo ser tem relações de concordância diferentes, não é sujeito com predicado sempre. Então, aqui vocês vejam que sujeito está no singular e o verbo vai concordar com o predicativo, flores, que vem depois desse verbo de ligação. Então, esse conceito do Perini também não recobre todos os casos. E aí vocês podem dizer, mas prof, o que eu faço? De novo, eu digo, o que você faz é traz o conceito que já está no livro didático, que é seu material de apoio quando você estiver lá na escola, e faça essas reflexões com os alunos, mostrando que esses conceitos, eles são limitados, eles não conseguem recobrir o total das ocorrências. Eu ainda não encontrei uma noção de sujeito e predicado que consiga fazer isso.
Outro exemplo, ó, isso são exemplos de sintaxe. Então, esses pronomes tudo, isso, pronome definido, e outros elementos, a gente pode usar sem que ele concorde com o núcleo. Aqui não é núcleo do predicado, mas é núcleo do sintagma verbal, né? Aqui no caso, são está concordando com o predicativo e não com o sujeito. Quando vocês vão ver a questão da concordância do verbo ser, eu sou uma das pessoas que sempre volto lá à gramática, porque ele tem umas peculiaridades que eu não decoro. Essa aqui, claro, é uma caracterização mais ampla, mais genérica, eu sei, mas o verbo ser ele é bem complexo na concordância. Ele foge das regras comuns.